E mantenha aberto aí que depois nós vamos voltar um pouquinho. João capítulo 13, e tem tudo a ver com a introdução que o pastor Davis fez aqui. Nós não combinamos nada, mas estamos no mesmo espírito, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você hoje poderosamente, amém? Por isso, agora lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Vocês também devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus. Pastor Davis começou a reunião aqui, irmãos, de maneira como nós devemos começar uma reunião, né? Intercedendo uns pelos outros, uns pelas necessidades dos outros. Essa semana nós tivemos uma ótima notícia, irmãos, entre aspas, uma boa notícia, e saiu acho que na sexta-feira ou na quinta-feira, a maioria de vocês devem ter visto, que agora nós somos, os evangélicos, nós somos mais de 26%, quase 27% do povo brasileiro se declara evangélico ou de uma religião protestante, que até o termo evangélico também está meio, né? E o que é mais legal, e o que é melhor ainda, fiquei feliz, entre aspas, fiquei feliz porque, e a maioria desse grupo de 26% está dentro da faixa etária entre 10 e 14 anos, ou seja, para as próximas décadas, nós vamos ter aí um grande número de homens e mulheres de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa notícia? Amém. Amém. Eu não fiz você aplaudir à toa não, mas eu disse que é uma ótima notícia entre aspas, irmãos. É uma boa notícia, mas ela seria melhor se realmente a nossa sociedade não estivesse como está. Seria uma ótima notícia, uma muito boa notícia, nós poderíamos dar um aplauso aqui mais efusivo, com mais entusiasmo, se a nossa sociedade, se o Brasil, se o mundo não estivesse como ele está nesse momento. E se a nossa igreja não estivesse como ela está hoje nesse momento. Sabe, irmãos, a gente tem vivido tempos muito conturbados, e eu sei que não é só aqui, não é só lá em Santo André, não é só nas comunidades, é em todo lugar. A gente tem vivido um tempo muito conturbado. Quanto mais a sociedade, quanto mais o número de evangélicos aumenta, quanto mais cristãos, ainda que não sejam evangélicos, quanto mais pessoas se declaram cristãs, parece que menos a sociedade melhora. Parece que a sociedade, eu não quero aqui ser fatalista, mas a gente parece que não tem visto mudança no meio da sociedade. O grupo de evangélicos, as igrejas têm crescido, o número de evangélicos tem crescido. Para nossa alegria, a maior faixa etária de evangélicos está entre 10 e 14 anos. Isso demonstra que o futuro da igreja, né, está meio que garantido. Entretanto, irmãos, a gente parece que não tem visto a mudança que este número grande de evangélicos que tem crescido, parece que essa mudança não tem resultado na mudança de comportamento e na transformação da sociedade. E principalmente, irmãos, as confusões. Vocês veem a internet como eu, né? Há uma estatística, o pastor Hernanes Dias Lopes fala muito a respeito disso. Há uma estatística que o crente, quando ele chega no domingo para ouvir o sermão da sua igreja local, ele na semana ele já ouviu de 3 a 4 sermões na semana. Então, você vê muita coisa na internet. Eu tenho certeza, assim como eu, você deve estar antenado, ainda que você veja pouco, vocês têm visto as loucuras, né, que têm sido apresentadas dentro das igrejas. Um monte de loucura. Agora nós temos a igreja inclusiva, nós temos a igreja afirmativa, nós temos as chamadas igrejas que são candombleias, né? Não há problema nenhum, mas tem algumas igrejas, irmãos, e eu posso falar isso com autoridade, porque eu fui criado no meio da macumba. Até meus 10, 11 anos, minha mãe vivia na macumba e eu cresci, a minha infância foi dentro da macumba. Então, existem algumas igrejas, irmãos, que a gente não sabe se é uma igreja ou se é um terreiro de candomblé. Não dá para fazer a distinção, porque é a mesma coisa, as mesmas roupas, as mesmas músicas sonoras, o mesmo ritmo, os mesmos instrumentos, enfim, está uma confusão. Eu me lembro, irmãos, que algum tempo atrás, como eu disse para vocês, eu era tesoureiro aqui nessa igreja, fui tesoureiro durante muitos anos. E pelo fato de ser tesoureiro, eu ia muito ao banco, tratar coisas do meu trabalho, da minha firma, e tratar coisas da igreja. E muitas vezes era uma briga quando o pastor Davis falava para mim: você tem que ir lá, você que tem que assinar, o seu nome que está lá. E eu tinha que ir lá. E eu lembro que uma vez eu estava na fila do banco, irmãos, estava na fila do banco e naquele tempo se usava muito caixa, ou então a fila para falar com o gerente, e começou uma confusão ali, começou uma confusão. E parece que alguém furou a fila lá, e eu só de olho olhando, e começou aquela confusão: você é isso, você é aquilo, seu filho disso, seu filho daquilo, e vai para lá, vai para cá, e vai tomar caju, e começou aquela confusão, e eu só... Aí de repente, irmãos, os dois se atracaram, e aí um derrubou o outro, aí na hora que estava em cima, foi dar um murro assim, estava fazendo um ground and pound, está em cima, foi dar um murro,
O que estava embaixo falou assim: eu te repreendo em nome de Jesus. Aí o que estava em cima falou assim: você é crente, irmão? Levanta aí. Aí se abraçaram, se estenderam lá e... É uma ilustração, irmãos, foi uma ilustração, eu fiz toda uma... Mas só para mostrar, irmãos, que tem muito crente vivendo assim. Tem muito crente vivendo assim. Tem muito crente que, na sua condição de vida, ele é crente durante as reuniões, na célula de quarta, quinta, sexta-feira, ele é crente no culto, mas a sua vida pregressa a partir de segunda-feira é desse jeito. Eu sei que aqui não tem dessas coisas, né? Mas lá em Santo André tem muito disso. O cara é um crente, o cara ama, está sempre nas reuniões, e chora, e gosta quando termina o culto, pastor, que sermão maravilhoso, e quando o fogo cai, ele cai também, ele é tocado, mas na segunda-feira, é esse tipo de crente aqui, que está na fila lá brigando, querendo pegar o outro irmão. E eu queria falar um pouco disso, irmãos, eu queria falar um pouco disso hoje, justamente para a gente entender em que lugar nós estamos, ou melhor, em que lugar nós precisamos estar. Eu vou falar um pouco hoje, e é um problema que eu tenho identificado ao longo desses dias. Eu estou começando uma série a partir dessa semana lá na nossa comunidade a respeito disso. Por que a gente só sabe apontar os problemas e os defeitos da sociedade, os problemas e os defeitos da igreja? Mas a gente precisa identificar também qual a solução, onde nós começamos a errar, ou onde nós estamos errando. E eu identifiquei 2 problemas, não estou querendo ser aqui o dono da verdade não, mas são 2 problemas que eu acredito que são os maiores problemas da igreja brasileira, da igreja mundial, nos dias de hoje. O primeiro, irmãos, que é uma armadilha, é algo que, uma ferramenta que o diabo usa muito dentro das igrejas, é a questão da comunhão abalada. Se tem algo que destrói uma igreja, se tem algo que atrapalha o crescimento de uma igreja, se tem algo que atrapalha o trabalho, a unidade da igreja, é a comunhão abalada. São as brigas, as maledicências, a confusão, a competição uns com os outros, e o diabo usa isso de uma maneira tão grande que tem igrejas aí que tinham um potencial enorme para avançar, para cumprir o seu ID, para fazer aquilo que foi destinado a fazer, mas infelizmente gasta-se uma energia, gasta-se um tempo, gasta-se, enfim, uma infinidade de coisas, se desgastando com essas coisas, brigas, maledicências, confusões, competições, enfim, uma série de coisas. Então eu aponto como uma ferramenta que o diabo usa muito dentro da igreja, essa como a primeira ferramenta. E a segundo aspecto que eu constatei, que eu tenho constatado, é a doutrina bíblica abalada, irmãos. Estão corrompendo as escrituras, barateando o evangelho, e é por isso que quando você entra na internet, ou quando você vai em algumas igrejas, ou você fica sabendo, a igreja do meu tio, a igreja do meu irmão, a igreja do meu primo, a igreja do meu colega da faculdade, a gente vê essas loucuras, né, que tem acontecido aí. Por quê? Porque a doutrina bíblica não tem sido levada a sério. A doutrina bíblica não tem sido levada a sério. E este é um grande problema. Agora, pastor, qual o problema? Esses problemas existem, são notáveis, a gente tem visto, a gente tem olhado para fora e tem visto que isso tem acontecido. Agora, como resolver este problema? Qual a solução para resolver esse problema? Irmãos, eu acredito que é voltando para as nossas bases. Eu me converti há quase 30 anos atrás, por intermédio do discipulado 1 a 1, o cuidado uns com os outros. O texto que eu li para vocês aqui, quando Jesus fala, e aqui na sua igreja, na sua Bíblia está escrito em vermelho, porque é Jesus falando. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são os meus discípulos. E quando Jesus fala aqui deste amor, irmãos, ele está falando a respeito do cuidado, da preocupação, da necessidade do outro. Ele fala do cuidado, do meu interesse pelas necessidades do outro, ou seja, da questão de caminhar junto, de cuidar das mazelas, das debilidades, da necessidade daquele meu outro irmão. Isto é o amor. O amor, como o pastor Carlos Alberto muito fala, o amor é aquilo que ele faz.
não aquilo que nós falamos. E quando Jesus nos dá essa ordem, Ele está dizendo assim, olha, o amor é você dedicar tempo, é você colocar a mão no bolso, é você dedicar a sua energia em prol do outro. Sabe, irmãos, eu preciso ter a consciência, eu sempre falo isso quando nós estamos entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu e você precisamos ter a consciência de que quando nós estamos sentados aqui, você precisa olhar lá para trás, fazer uma regressão santa e lembrar o seguinte, falar assim, eu estou sentado aqui, porque lá atrás, homens e mulheres simples como eu, investiram no reino de Deus, se dedicaram à obra de Deus, e por isso que a palavra chegou até a mim. Agora, o que eu faço? Aquilo que de graça eu recebi, de graça eu preciso oferecer. Se um dia eu fui alcançado, porque lá atrás homens e mulheres simples, com seus afazeres, com seu investimento, ainda que pouco, investiram seu tempo, seu dinheiro, seu tesouro, seu talento no reino de Deus, e a palavra me alcançou, eu preciso fazer o mesmo. Eu preguei aqui o mês passado e disse, né, irmãos, uma coisa que tem me incomodado muito, tem queimado meu coração, que o Senhor nos livre de quando chegar o grande dia, nós nos apresentarmos com as nossas mãos vazias. Que o Senhor nos livre disso, nos livre disso. Eu tenho entendimento, irmãos, que a salvação é igual para todos nós vamos morar no mesmo lugar, vamos ter uma eternidade ao lado do Pai. Quantos estarão lá? Deixa eu ver, quantos estarão lá? Na dúvida, levanta a mão. Quantos estarão lá? Eu creio que todos nós estaremos lá. Então a salvação é igual para todo mundo. Entretanto, existe um negócio chamado galardão, irmãos. Existe um negócio chamado galardão. Cada um terá o seu. Talvez você more num palacete lá no céu, mas se eu morar num puxadinho, no fundo do seu palacete, eu já estou feliz. Sabe, irmãos, então que o Senhor nos livre de quando o grande dia chegar, nós nos apresentarmos com a nossa mão vazia. Amém? Eu creio que Deus tem algo maravilhoso para fazer na nossa vida, e não só fazer na nossa vida, Ele já fez, mas para fazer por intermédio da nossa vida. Sabe, irmãos, o grande evangelista inglês que nasceu no Reino Unido, o George Whitefield, ele estava fazendo, no ano de 1700 e alguma coisa, no século XVIII, ele estava fazendo uma grande campanha evangelística nos Estados Unidos. Ele havia viajado para os Estados Unidos, ele estava fazendo uma grande campanha evangelística. E diz a história na sua biografia que todas as vezes que ele pregava, uma multidão se entregava a Jesus, entregava a sua vida, se arrependia dos seus pecados e entregava a sua vida para Jesus. E ele ficou durante 5 anos, rodando todo os Estados Unidos. Vocês imaginam no século XVIII, viagens longas, viagens a cavalo, a pé, montado num jumento, numa charrete, sabe lá Deus como. Ele ficou durante 5 anos, tem um degrauzinho aqui que é derruba pastor, hein? Ele ficou durante 5 anos fazendo essa campanha evangelística. E aí, num determinado momento, lá no final dessa campanha evangelística, das pessoas que caminhavam com ele, perguntou assim: George Whitefield, você sabe quantas pessoas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas se arrependeram e estão com Jesus por causa dos seus sermões? E aí, no final da sua campanha, ele diz assim: eu só vou ter a resposta certa, eu só vou saber isso com certeza daqui 5 anos. E por que ele falou isso, irmãos? Para a gente entender. Porque muitas vezes, para muitas pessoas, às vezes é uma entrega a vida para Jesus, às vezes é uma experiência, às vezes emocional. Ela tem aquele encontro com Jesus, tem aquela experiência com Jesus, aquela experiência emocional. Mas no passar do tempo, porque não é discipulada, não é cuidada, não é acompanhada por falta de mão de obra no meio da igreja, ela acaba se desviando à medida que vem as dificuldades, à medida que vem as lutas, à medida que vem as circunstâncias negativas, no meio do caminho, elas abandonam a jornada. Por isso que o Whitefield diz: olha, você só quer saber quando uma pessoa realmente está convertida, entregou a sua vida verdadeiramente a Deus? Espere 5 anos, que aí nós vamos ter a certeza de como ela está. Então, nós precisamos resolver essa crise que a igreja tem vivido hoje, irmãos. Nós precisamos resolver essa crise que a nação brasileira tem vivido hoje. E sabe como que nós vamos solucionar isso? Como nós vamos solucionar isso? À medida que nós passarmos a discipular uns aos outros, à medida que você decidir: eu preciso de alguém para discipular a minha vida, eu preciso de alguém mais experiente do que eu, alguém com uma vida mais experiente que a minha, alguém que tenha mais experiências com Deus do que eu, para que eu possa abrir o meu coração, para que eu possa falar das minhas mazelas, das minhas tentações, falar a respeito dos meus sonhos. E da mesma forma, eu preciso discipular alguém, porque é uma via de 2 mãos. À medida que
eu discipulo alguém, eu preciso também ser discipulado, porque não tem como você discipular alguém sem ser discipulado, ou também não tem como você ser discipulado e não querer discipular alguém. Assim o Senhor nos ensinou, assim o Senhor nos ensinou, e é disso que eu quero falar um pouquinho hoje. Eu queria que você voltasse algumas páginas aí, e fosse lá para o capítulo 6, do Evangelho de João. Capítulo 6, é um texto muito conhecido, mas tem tudo a ver com aquilo que eu vou tratar aqui hoje. João capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 60. João capítulo 6, a partir do versículo 60. Diz assim: muitos dos seus discípulos disseram, sua mensagem é dura, falando com Jesus, eles estavam reunidos com Jesus. E aí muitos deles disseram, Senhor, a sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? E Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse, isso os ofende? Então o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Somente o Espírito dá a vida, a natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são espírito de vida. Versículo 64, mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia que desde o princípio, que quem não acreditava nele iria traí-lo. E acrescentou, por isso eu disse, ninguém pode vir a mim, ao menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então, Jesus se voltou para os 12 e perguntou, e vocês? Vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então disse Jesus, eu vos escolhi. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala assim, o Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu. Sabe, irmãos, tem um texto que eu gosto muito, e é um texto que o Senhor me deu assim que nós começamos o trabalho lá em Santo André, que é o texto de João também no capítulo 15, versículo 16, que diz assim, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto. É uma promessa atrás da outra. Ele diz, e que o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu vos darei. Ou seja, primeiro ele diz, olha, Fábio, não foi você que me escolheu, eu te escolhi. Você tomou a decisão, mas eu te escolhi. Você estava num caminho de perdição, num caminho de morte, eu olhei para você com um olhar de misericórdia e te escolhi. Mas eu não só te escolhi, eu te escolhi para que você dê frutos, para que você faça discípulos, para que a boa graça, que a boa promessa de Deus que um dia você recebeu, você possa compartilhar também, que as boas novas que um dia te alcançou, através da sua vida, alcance a outros também. Então ele diz, eu te escolhi, mas não só te escolhi, eu te escolhi para que você vá e dê frutos, mas não qualquer frutos, frutos bons, assim como você se tornou. E aí ele continua, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu vos concederei. Ou seja, ele promete que ele vai nos ajudar. E sabe, irmãos, Jesus aqui, fazendo uma introdução desse texto, e depois nós vamos voltar um pouquinho antes, para saber o que estava acontecendo aqui. Essa multidão amava estar com Jesus. Essa multidão adorava, amava estar com Jesus. Por quê? Porque eles eram alimentados. Eles tinham fome, Jesus os alimentava. Aqui, quando Jesus fala isso, eles já tinham, pouco antes, eles tinham sido alimentados na multiplicação dos peixes. Eles tinham enfermidades, Jesus curava-os das enfermidades. Eles tinham demônios, Jesus expelia os demônios desses. E mais, Jesus trazia dia a dia boas novas a toda aquela multidão que o seguia. Mas o que acontece aqui? A partir do versículo 60, a partir do versículo 50, 40 e pouquinho ali, Jesus começa com um discurso duro. Jesus sabia que estava próximo à sua partida, e Jesus começa a fazer um discurso duro. Jesus começa a preparar os discípulos e toda a multidão para a sua partida. E ele começa a fazer algumas ponderações, ele começa a fazer algumas observações para aquele povo, dizendo o seguinte, olha, vocês não me seguem porque vocês tiveram a revelação dos céus, que vocês me reconhecem como filho de Deus. Não, vocês, ele fala isso para toda a multidão, vocês estão me seguindo porque vocês têm fome, eu vos alimento. Vocês têm necessidade, eu supro a necessidade de cada um de vocês. Vocês chegam aqui enfermos e eu os curo. Vocês trazem as pessoas endemoniadas e os demônios são expelidos de cada um deles. Então, vocês não vêm porque vocês reconhecem a mim como filho de Deus, mas vocês têm se aproximado de mim porque as petições, as necessidades de cada um de vocês têm sido supridas. E aí o que acontece aqui, irmãos? Diz o texto que os discípulos chegam até Jesus e falam, Jesus,
O Senhor estava falando tão bem, as boas novas que o Senhor estava apresentando, aí a multidão estava feliz, mas agora o seu discurso está mais duro, o Senhor está pegando pesado. E sabe o que a gente tem percebido? Que muitos têm o abandonado. Jesus sabia disso, e Jesus sabia que os discípulos não iriam abandonar, mas Ele faz essa pergunta para testá-los, e Ele diz: e vocês? Vocês também vão me abandonar? E vocês? Vocês também vão embora junto com a multidão? E aí Pedro, sempre Pedro, né? Pedro responde: não, Senhor, não, Senhor. Não, nós não vamos. Para quem nós iremos? Para quem nós iremos? Se somente Tu tem palavras de vida eterna. E eu queria começar com uma pergunta aqui, irmãos. Diante de tudo que a gente vai tratar, diante de tudo que você já ouviu até agora, você se considera discípulo ou você se considera multidão? Ah, pastor, é claro que eu sou discípulo. Por que você está falando isso? Ah, é? Como que você lida com as dificuldades? Como que você se lida quando você recebe um não? Como que você lida quando você é contrariado? Como que você lida? Você tem um comportamento de discípulo ou você tem um comportamento de multidão? Não está atendendo a minha necessidade, vou meter o pé. Não está falando o que eu quero ouvir, fui. Estou indo para outra igreja. Como que você tem se comportado quando você vê algo na igreja que não está de acordo com aquilo que você pensa? Quando o pastor sobe nesse púlpito e fala algo a qual você não concorda. Quando você vê algum departamento que não está funcionando do jeito que você queria que funcionasse. Como que você lida com essas coisas? Como que você lida quando você é desafiado a se envolver em algum projeto? Eu preguei aqui na última vez que estive aqui, a respeito daqueles jovens da escola de profetas. Um dos jovens que está com o profeta Eliseu, ele detecta que o lugar que eles estão é pequeno, que eles precisavam avançar. Não foi o profeta, não foi o líder, mas o jovem, ele detecta e fala: olha, o lugar que nós estamos aqui é pequeno, a gente precisa construir um lugar maior. Eu já sei onde tem madeira, eu sei onde tem árvores, e eu posso conseguir um machado, uma ferramenta muito difícil para aqueles tempos. E eles vão e constroem. Ele não era um líder, ele não tinha a ferramenta necessária, mas ele tinha o desejo no coração: eu vou fazer. Então, diante de tudo que a gente tem ouvido, irmãos, como que você se coloca, como que você se classifica, se autoclassifica nesse momento? Você tem tido um comportamento de discípulo ou você tem tido um comportamento de multidão? E o porquê? Eu quero fazer aqui algumas observações para a gente entender, e isso o discipulado vai nos ensinar, para a gente entender e compreender o que é fazer parte da multidão e o que é fazer parte dos discípulos. Vamos lá, olha o que diz o versículo 25 e o versículo 26 desse mesmo capítulo 6. Olha o que diz aí. Versículo 22 ao versículo 24. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, viu que os discípulos haviam pegado um único barco dali e que Jesus fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães depois que o Senhor os abençoou. Eles estavam com Jesus, comeram, beberam, ouviram uma boa palavra, estavam felizes. Aí eles deram conta: onde está Jesus? No dia seguinte, no tempo depois, onde está Jesus? E eles perceberam que Jesus não estava mais lá. Jesus havia ido para o outro lado com os barcos. E olha o que eles fazem. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus e nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Ou seja, era tão bom estar com Jesus, era tão bom ser alimentado por Jesus, era tão bom ter as suas necessidades supridas por Jesus, que eles fizeram um esforço tremendo. Eles conseguiram barcos e foram até onde Jesus e os discípulos estavam. Sabe por quê, irmãos? Porque a multidão se reúne por aquilo que pode alcançar, por aquilo que pode lhe dar proveito. A multidão faz esforço, se reúne por aquilo que pode lhe trazer algum benefício. Eles se esforçaram, chegaram até o outro lado. Mas sabe o que motivava eles? Jesus nos alimenta, Jesus supre as nossas necessidades, Jesus sara as nossas enfermidades e Jesus expele os nossos demônios, além de nos trazer palavras de vida eterna, além de nos trazer boas novas. Multidão é assim que se comporta. Eles queriam ser alimentados, queriam ser curados, queriam ouvir as boas novas. Sabe, irmãos, este é o papel da multidão.
eu sei que aqui em Santo André não tem, né? Mas eu sei que lá em Santo André, eu tenho alguns lá, que fazem parte da multidão. Eles estão no culto, eles gostam da palavra, eles mandam mensagem para mim: pastor, que culto maravilhoso, que palavra maravilhosa que o senhor pregou, que palavra maravilhosa, que oração maravilhosa que a pastora fez, que banda maravilhosa. Eles são assim. Quando o culto está mais, eles choram e têm experiências, só que fazem parte da multidão, irmãos. Chega na segunda-feira, ele vai fumar o seu cigarrinho, ele vai tomar a sua biritinha, ele vai fazer a sua fezinha nas betes, no tigrinho, e está lá com a gente. Está lá com a gente. Eu vou meter o pé no traseiro? Não. Mas ainda não teve uma experiência, faz parte da multidão. Faz parte da multidão. Sabe o que precisa fazer, sabe o que é errado, sabe o que é certo, mas faz parte da multidão. Eu estou indo para a igreja, eu estou ouvindo uma boa palavra, o ar-condicionado é bom, a banda é boa, o nosso som agora está legal, não é aquele som alto, a bateria está microfonada, que nem vocês aqui, um ambiente gostoso. Não tem lugar melhor para eu estar domingo com a minha família do que num ambiente como esse. Mas a minha vida, deixa a vida me levar, deixa que eu levo do jeito que eu quero. Isso é a multidão. Ela vai atrás, ela se reúne naquilo que ela pode alcançar, ela se esforça. Ou seja, Jesus fala a respeito disso: vocês não entenderam os sinais. A partir do versículo 60, ele diz: vocês não entenderam os sinais, vocês não entenderam ainda que o Filho do Homem vai ascender aos céus, de onde ele saiu. Olha o que diz, versículo 60, no versículo 25, a partir do versículo 25, diz assim, a continuação: encontraram-no do outro lado do mar, e lhe perguntaram: Rabi, que quer dizer mestre, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu: eu lhes digo em verdade, vocês querem estar comigo, porque entenderam, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque eu dei alimento para vocês. Não se preocupem tanto com as coisas que estragam, como comida, mas usem as suas energias buscando o alimento, que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim o seu selo de aprovação. Sabe, irmãos, a multidão, ela queria estar com Jesus, mas ela não havia compreendido o que era estar com Jesus. Eles se reuniam por aquilo que eles podiam alcançar, pelos seus próprios interesses. E multidão é assim, a multidão ela se reúne pelos seus próprios interesses. Deixa eu ver o que a igreja pode me oferecer, deixa eu ver o que a igreja pode oferecer para os meus filhos, deixa eu ver o que a igreja pode oferecer para o meu casamento, deixa eu ver o que a igreja pode me oferecer na ação social, deixa eu ver o que a igreja pode me oferecer de uma palavra de conforto. Então, a multidão age dessa maneira, a multidão se comporta dessa maneira. Olha o que diz lá no versículo 60, voltemos, lá para o finalzinho, versículo 60, diz assim: muitos dos seus discípulos disseram: sua mensagem é dura, quem será capaz de aceitá-la? Sabe, irmãos, a multidão não aceita correção. Aí volto a pergunta aqui, vou virar o canhão para você, que eu já virei para mim, eu viro o canhão novamente para vocês. Como você lida quando você é corrigido? Quando o seu líder olha para você e fala assim: meu irmão, você está se comportando mal no seu casamento, você vai destruir a sua família desse jeito. Quando o seu líder diz para você: olha, não é assim que você deve tratar os seus pais, não é assim que você deve tratar a sua namorada, não é assim que você deve fazer com o seu marido, não é assim que você deve tratar os seus filhos. Como que você reage quando o seu líder fala isso para você? Ou quando o pastor te pega de canto e fala que: vem cá, filho, eu quero te discipular. Olha, eu acho que você está errando aqui, aqui e aqui. Eu acho que o caminho certo é esse. Como que você... Aqui diz o texto, irmãos, que os discípulos perceberam que aquela palavra era muito dura para aquela multidão. Aquela palavra, Jesus começa a tratar coisas mais específicas. Jesus começa a revelar algumas coisas que ele já havia percebido desde o começo. E ele fala de maneira escancarada para aquela multidão: vocês estão me seguindo não porque vocês entenderam os sinais. Vocês estão me seguindo porque vocês estão saindo de barriga cheia. Vocês têm fome e eu os alimento. E os discípulos, percebendo isso, eles dizem para Jesus: Senhor, esta palavra é muito dura. Senhor, essa palavra é muito dura. Muitos estão indo embora. Eles haviam atravessado em barcos, haviam feito um esforço danado para estar com Jesus e com os discípulos. Mas logo depois, eles estão abandonando Jesus. Porque começa o quê? Jesus começa a funilar, Jesus começa a apertar. E Jesus faz a pergunta: e vocês, discípulos? Vocês também vão me abandonar?
Vocês também vão me abandonar? Vocês também vão me abandonar? Sabe, irmãos, e ele diz, olha, a natureza, tudo que eu tenho realizado pela força do Espírito. A natureza humana não realiza nada. Aí no versículo 66 ele faz a pergunta, né? Nesse momento, muitos discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Sabe, irmãos, aqui quando fala discípulos é a multidão. Agora deixa eu falar um negócio para você. Discípulo não abandona. Discípulo entende o processo, discípulo entende aquilo que é bom para ele entende que o seu discipulador está querendo o seu melhor. Jesus faz aquela pergunta e diz, e vocês também vão me abandonar? Olhando para os 12, e Pedro responde de bate pronto. Pedro era o porta-voz daqueles 12, e Pedro diz, Senhor, a quem nós iremos, se somente o Senhor tem palavra de vida eterna? A quem nós iremos? Jesus sabia qual era a resposta, mas Jesus queria testá-los. Sabe, irmãos, Jesus queria testá-los. O discípulo não abandona e o discípulo está disposto a servir. A multidão queria ser servida, queria ser alimentada, queria ser curada, queria ser expelido dos seus demônios, que seus demônios fossem expelidos. Queriam ouvir boas palavras, como comichões para os seus ouvidos. Agora o discípulo não. Aqueles jovens que andavam com Jesus, eles estavam 24 horas servindo, dedicados ao reino de Deus, servindo, entregando as suas vidas em propósito de alcançar outras almas. Olha o que diz o versículo 65. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio que um deles havia de trair. Aí versículo 65, e acrescentou, por isso disse, ninguém pode vir a mim, ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, eu vos escolhi mais uma vez, porque o Senhor me deu, porque o Espírito me direcionou cada um de vocês. Entre lutas e dificuldades, irmãos, entre circunstâncias difíceis que nós podemos passar, Deus nos separou, Deus nos escolheu e nos prometeu uma vida eterna, mas não só isso, Ele quer que através da nossa vida, outras pessoas também sejam alcançadas, que através da nossa vida, da experiência que nós tivemos um dia, outras pessoas sejam alcançadas também. Isso é o que Ele separou para nós, Ele nos livrou de uma condenação, um dia olhou para nós com um olhar de misericórdia, livrou nossos pés do lodo do inferno, olhou para nós e disse, olha, eu quero você faça parte daqueles que um dia estarão comigo na eternidade, mas não só isso, eu conto com você, para que você faça a mesma coisa, para que você fale deste amor, para que você discipule outras pessoas, para que você ajude outras pessoas, para que você ensine outras pessoas também. Este é o papel do discípulo, Aí no versículo 68 diz assim, Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse, eu vos escolhi. Sabe, irmãos, o discípulo, ele sabe que não existe um outro caminho. Para onde iremos, Senhor? Para onde iremos? Se somente Tu tem palavras de vida eterna. Aqueles jovens que haviam largado tudo, haviam largado seu trabalho, família, haviam largado todas as outras coisas, para seguir Jesus. Eles passavam o tempo todo com Jesus. Agora, o porquê que eles não abandonaram a Cristo? O porquê que eles permaneceram firmes? Sabe, irmãos? Porque eles eram cuidados, eles eram socorridos. E é bom, todas essas coisas fazem parte da nossa vida. Como é bom ser cuidado por Deus, ser cuidado por pessoas. Como é bom ser socorrido quando a gente está passando por algum deserto na nossa vida. Como é bom experimentar todas as experiências que eles experimentaram, né? Como é bom experimentar a calmaria no meio de uma tempestade. Como é bom poder sentar à mesa. Como é bom saber que um dia, se eu partir, eu estarei na glória com o Pai. Como é bom, essas coisas são maravilhosas. E os discípulos experimentaram todas estas coisas. Mas Jesus diz a eles, olha, isto não é suficiente, vão e façam discípulos também, tudo aquilo que vocês receberam de mim. Eles comiam com Jesus, eles moravam com Jesus, eles oravam com Jesus, eles dormiam no mesmo lugar que Jesus, estavam o tempo todo com Jesus. Jesus passou 3 anos e meio com aqueles jovens, 3 anos e meio com aqueles jovens que haviam largado tudo, e os discipulou, ensinou a cada um deles, tratou das suas dificuldades, tratou das suas mazelas, os ensinou, mas ele disse, agora eu vou ser ascendido
aos céus, eu não estarei mais entre vós, mas vos deixarei o Espírito, vocês serão fortalecidos pelo Espírito Santo. A partir de agora, saiam e façam discípulos. E eles cumpriram exatamente a ordem imperativa que o Senhor deu a cada um deles. E sabe por que nós estamos aqui, irmãos? Porque aqueles 11 jovens que permaneceram firmes, não desistiram diante da perseguição, da luta, das prisões e das mortes. A maioria morreu como mártir, e por isso que passado 2000 anos, a graça poderosa do Senhor nos alcançou. Amém? A graça do Senhor nos alcançou, porque aqueles 11 jovens cheios do Espírito Santo permaneceram firmes e cumpriram o ID do Senhor, que é fazer discípulos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O Senhor deu uma ordem a eles, disse o seguinte: olha, eu vou partir, mas permaneçam em Jerusalém até que do céu vocês sejam revestidos com o poder do Espírito Santo. Permaneçam em Jerusalém, porque o Senhor sabia, irmãos, o Senhor Jesus sabia que aqueles homens, aquela turma que ficou, aquela equipe, aquelas mulheres, aqueles jovens, se eles não fossem cheios do Espírito Santo, na primeira dificuldade eles desistiriam, na primeira dificuldade eles abandonariam tudo. Logo na sequência Tiago é morto, Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém, ele é morto e martirizado. E aí, irmãos, a igreja ficou desesperada, a igreja ficou assustada. Jesus havia partido, aqueles jovens cheios do Espírito Santo, a igreja começava a crescer, o Império Romano prende o apóstolo Tiago e martiriza o apóstolo Tiago. E aí o que acontece, irmãos? Esse é o poder da igreja, como é algo maravilhoso estar na igreja. Eu sempre falo lá em Mateus 6, o Senhor Jesus nos ensina que existem algumas coisas, irmãos, que nós vamos conquistar lá no secreto do nosso quarto. Existem coisas que você vai conquistar para sua casa, para sua família, no seu casamento, na sua vida financeira, no secreto do seu quarto, você e Deus. Agora existem outras coisas, irmãos, que Deus libera no meio do corpo, no meio da igreja. Existem coisas que Ele vai liberar na sua vida somente aqui. Pastor, isso não tem base bíblica? Tem sim, e eu vou te falar, vou te mostrar que tem base bíblica. Tiago é morto e martirizado, logo na sequência o apóstolo Pedro é preso, e provavelmente ele seria morto e martirizado. Mas sabe o que acontece, irmãos? A igreja se reúne, eles já haviam perdido o apóstolo Tiago, a igreja se reúne e começa a orar, começa a interceder, aí diz o texto, irmãos, que um dia Pedro está lá na prisão, e de repente ele é visitado por um anjo, o anjo chega até ele, solta suas amarras, ele fica assustado, e o anjo descalça suas sandálias, e ele passa pela guarda, e não tem guarda nenhuma, e ele passa pelo portão, ele está apressado, o anjo diz para ele: calma, não precisa ter muita pressa não, coloque sua capa, porque lá fora está frio. E diz o texto que quando ele sai do pátio, que aí sim ele percebe que um anjo do Senhor o havia visitado. Mas o que acontece, irmãos? Diz o texto que quando Pedro experimenta este milagre poderoso, a igreja estava em ardente oração, em fervorosa oração. Irmãos, a gente não pode explicar o que a Bíblia não explica, a gente não pode falar o que a Bíblia não fala, mas eu tenho uma dedução aqui, dá para deduzir. Eu acredito que se a igreja tivesse tido a mesma postura na prisão do apóstolo Tiago, talvez Tiago teria experimentado o mesmo milagre. Jesus permitiu para que a igreja aprendesse que o poder da oração é algo formidável. E eles entenderam isso. Não foi à toa que nós fomos alcançados, irmãos. Não é à toa que nós nos reunimos como igreja. A noiva de Cristo, para que novas vidas sejam alcançadas. Nós aprendemos aqui, no discipulado, para poder abençoar a outras pessoas também. Como é bom poder ser cuidado. Como é bom poder ser socorrido no deserto. Como é bom poder experimentar a calmaria no meio da tempestade. Como é bom poder sentar à mesa. Todos nós temos esse privilégio. Todos nós aqui já experimentamos calmaria no meio da tempestade. Todos nós já recebemos uma mão de ajuda no meio do deserto. Todos nós já sentamos à mesa uns dos outros. Agora, e aqueles que não estão aqui? E aqueles, como o pastor abriu o culto, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando por lutas e por dificuldades? Onde eles estão? Ah não, pastor, eu quero cuidar do meu umbigo. Que nem o pastor falou, né? A propósito, meu carro novo vai chegar quarta-feira. Comprei um carro novo, vai chegar quarta-feira. Glória a Deus por isso. Posso ouvir um amém? Amém. Mas Deus sabe, irmãos, Deus me dá tanta coisa, porque Ele sabe que a minha prioridade não são essas. Sabe? Logo quando eu me converti, eu recebi uma frase, eu acho que eu já falei isso aqui. Logo no meu primeiro ano de conversão,
O pastor falou para mim assim, falou assim: Josimar, aprenda uma coisa, quanto mais você cuidar das coisas de Deus, mais Deus vai cuidar das suas coisas. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Isso é uma verdade, irmãos, que Deus quer fazer na sua vida também, na sua vida também. Decida neste ano, ainda há tempo, decida neste ano, procurar alguém para te discipular, sabe? Aquele que anda sozinho, já caiu ou vai cair. Aquela que anda sozinha, já caiu ou vai cair. Deixa eu dar uma dica aqui, mulheres. Se o seu marido não tem um discipulador, aperte ele. Vocês têm esse poder. Aperte ele. Fala assim: a partir de agora, você precisa de um discipulador. A partir de agora, você precisa de um discipulador. Se você não está discipulando alguém, você já é um crente maduro, você precisa discipular alguém. Precisa, isso é urgente, irmãos. A igreja está perdida como está. Justamente por isso, porque nós perdemos a base. Fazer discípulo. E eu quero, já estou caminhando para o final aqui, eu quero terminar, mais uma vez, como eu comecei. Diante de tudo que você tem ouvido, diante de tudo que você ouviu, você se considera multidão ou discípulo? Você tem tido mais comportamento de multidão ou de discípulo? Ah, pastor, eu não quero saber de discipulado não, porque na minha vida pessoal, é minha vida pessoal. Ah, é? Tá bom, continua assim. Judas também. A vida pessoal era a vida pessoal dele. Ele fez o que fez, porque não pediu ajuda. Claro que estava decretado, irmãos, mas é um exemplo para nós, o caminhar sozinho, o não querer ajuda, o não querer discipular, o não querer ser discipulado. Isso é um perigo. Eu fui buscar aqui o que quer dizer multidão. Multidão é um agrupamento de pessoas que se reúne em torno de um acontecimento. Talvez alguns aqui estejam aqui porque vai ter um acontecimento lá, vai ter uma palavra boa. No final vou bater um papo lá, há um lugar que os homens se beijam, um lugar que meus filhos se sentem bem, tem uma música boa, é um acontecimento. Para alguns é isso, né? Para alguns é isso, um agrupamento de pessoas que se reúnem em torno de um acontecimento, frequentemente movido por intenções passageiras. Essa é a multidão que se reunia com Jesus. Eles tinham intenções passageiras. Está me dando comida, está enchendo a minha barriga, está me ouvindo palavras boas, então aqui, enquanto está bom, quando Jesus começou a apertar, eles vazaram. Discípulo, alguém que se dedica, aprende com o mestre, buscando mudança e aprofundamento em seu conhecimento e compreensão. Desejo genuíno de seguir o caminho ensinado, muitas vezes com renúncias e de interesses pessoais. Isto é ser um discípulo. Vou ler de novo. Alguém que se dedica e aprende com o mestre, buscando mudança e aprofundamento em seu conhecimento e compreensão. Desejo genuíno de seguir o caminho ensinado, muitas vezes com renúncias de interesses pessoais. Este é o verdadeiro discípulo, irmãos. Esse é o verdadeiro discípulo. Sabe, irmãos, Deus quer nos levar para lugares maiores. Deus quer nos levar para lugares maiores. Deus quer que as nossas células se multipliquem. Deus quer que você alcance a todos da sua casa. Mas sabe como que a gente vai conseguir isso, irmãos? Sabe como que o nosso trabalho vai ser facilitado? A partir do momento que nós voltarmos para o discipulados. Quantos querem ser discípulos aqui? Quantos querem ser discípulos aqui? Sabe, irmãos, aqueles jovens, historiadores dizem, irmãos, que os discípulos, quando foram chamados, a grande maioria tinham entre 17 e 20 e poucos anos. Muitos historiadores defendem, não dá para cravar isso, mas muitos historiadores sérios creem. Você acha isso também, Davis, ou não? Que os discípulos tinham entre 17 e 20 e poucos anos? Isso? Então, muitos historiadores, pastor Davis também crê nisso, muitos historiadores sérios, eles creem nisso, que os discípulos tinham, quando foram chamados, tinham entre 17 e 20 e poucos anos, a grande maioria. Só que esses jovens, irmãos, eles passaram 3 anos e meio, caminhando, sendo ensinados, sendo discipulados, comendo junto, sendo corrigidos, orando juntos, sendo ensinado dia após 3 anos e meio. Então, quando Jesus parte, irmãos, é claro que a perfeição só Cristo, mas quando Jesus parte, Jesus sabia que aqueles jovens, aqueles 11 jovens, seriam a base daquilo que nós experimentamos hoje. Eu acabei de falar, eu comecei a reunião dizendo que nós hoje somos 26, quase 27, 26,6, quase 27%
de evangélicos no Brasil. E na sua grande maioria desses 26%, entre 10 e 14 anos, as crianças estão se convertendo ou ao menos se declarando evangélicas. Agora, qual o efeito que isso tem tido na sociedade? Qual o efeito que isso tem tido na política? Qual o efeito que isso tem tido lá na faculdade? Qual o efeito que isso tem tido lá na rua da sua casa? Qual o efeito que isso tem tido? Eu fiz o seguro do meu carro essa semana, que absurdo. E olha que o corretor é meu amigo, o corretor me dá uns descontos bons lá, né? A Dave Seguros. Mas ficou um absurdo, irmãos. Absurdo. E o porquê? Porque a região que eu moro há muito roubo de carros. Muito roubo de carros. Então, assim, qual o efeito que isso tem tido na sociedade? Sabe por quê, irmãos? Porque tem faltado discipulado, ensinamento. E aqueles jovens caminharam durante 3 anos e meio com Jesus, sendo ensinados, discipulados. Você precisa, eu preciso, nós precisamos de alguém para nos discipular, para que você possa abrir o seu coração, para que você possa compartilhar as suas mazelas, as suas tentações, as suas debilidades. Sabe por quê, irmãos? Eles não abandonaram, eles não desistiram, os discípulos, porque eles foram discipulados. Por que a multidão abandonou quando as palavras duras começaram a vir? Porque era multidão, irmãos. Eles se reuniam para o bem maior ali, para serem atendidos nas suas necessidades momentâneas. Agora os discípulos não, irmãos. Eles caminhavam todos os dias com Jesus. E quando veio a palavra dura, Jesus faz a pergunta: e vocês? Vocês também vão me abandonar? E vocês? Vocês também vão meter o pé e vão embora? E Pedro responde: para quem nós iremos, Senhor? Para quem nós iremos? Se somente tu tem palavras de vida eterna. Eu quero terminar aqui, eu queria que a banda subisse aqui, eu quero terminar aqui com a mesma pergunta, irmãos. Diante de tudo que você ouviu, todos os apontamentos que eu fiz aqui, você se considera um discípulo ou você se considera parte da multidão? Ah, pastor, eu não me considero parte da multidão não, mas a maioria das coisas que o senhor falou aí é o que está fazendo parte da minha vida como multidão. Há tempo de mudar isso, irmãos. Há tempo de mudar isso. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Como diz os primeiros versículos que eu li, está lá no capítulo 13. Por isso, agora lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros. Amor é cuidado, amor é discipulado. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são os meus discípulos. Jesus está nos colocando à prova aqui, está dizendo o seguinte: que o nosso amor, que o meu amor pelo outro vai me provar se eu realmente sou um discípulo. Diga isso para a pessoa que está do seu lado, fala assim: o seu amor pelo outro, pela outra, vai provar se você realmente é um discípulo. Mas é um amor: ah, pastor, eu amo meu marido, ah, eu amo meu filho, ah, eu amo até minha sogra. Não, ele está falando o outro, irmãos, talvez aquele que você nem conhece ainda. Ele está dizendo o seguinte: que isto vai provar se nós realmente somos discípulos. Sabe por que eles não abandonaram? Sabe por que os discípulos não abandonaram? Porque eles, através do discipulado de Jesus, entenderam o verdadeiro propósito e entregaram a sua vida em prol dos outros. E se nós estamos aqui hoje, irmãos, se a palavra nos alcançou, é porque aqueles 11 homens cheios do Espírito Santo colocaram todo o seu discipulado de 3 anos e meio ao lado de Cristo à prova, e a palavra pôde chegar até nós. Amém? Vamos ficar em pé? Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda aqui online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos. E
mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus, também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande para a gente uma mensagem dizendo: olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente, e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu: eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da Graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem, até mais, tchau, tchau.